noite. Quero dizer da minha alegria por estar novamente aqui com vocês hoje. Foi uma experiência muito feliz quando eu estive em agosto aqui. A possibilidade, eu dizia, de depois da pandemia, ter sido a primeira conferência que eu havia dado fora do Instituto. Eu trabalho no IPLA, Instituto da Psicanálise Lacaniana. Lá nós temos vários cursos, aulas, mas foi aqui na Harmonia que, no pós-pandemia, eu tive esse prazer, essa honra de poder estar me encontrando com vocês e falando um pouco o que a psicanálise permite pensar a respeito desses novos tempos e de como isso impacta a nossa subjetividade. Em agosto, eu lembro de ter trabalhado o tema O Admirável Homem Novo. Eu trazia o impacto da globalização, como isso havia alterado a forma de a gente nascer, trabalhar, amar, criar filho, se relacionar nas mais diversas esferas da vida. Questionava um pouco se a gente pode insistir em dizer que é admirável o que a gente está vivendo, né? E provocativamente eu trago de novo esse admirável. Porque eu acho que a gente não pode perder o espanto frente a esse novo que a gente está vivendo. Se a gente perde o espanto, a surpresa, no lugar dela vem o medo. E o medo não é um bom conselheiro. Para essa minha fala de hoje, além de vários poetas, porque, como dizia Sigmund Freud, não tem lugar por onde eu passei, no que eu escrevo, que antes um poeta não tenha estado aqui. Isso é para dizer que, assim, como dizia um grande poeta, a poesia, os poetas são a antena da raça. São eles que conseguem captar, por estarem muito mais pautados numa lógica sensível e não racional, aquilo que está no horizonte do nosso tempo. A arte tem essa função. A arte consegue, né, por essa lógica sensível, nomear o que às vezes escapa, né, a nossa racionalidade. Eu dizia que, além dos poetas, eu vou me servir de dois autores. Um foi já muito conhecido e falado por mim quando da última vez que eu estive aqui, Jorge Forbes. Inclusive, essa minha conferência de hoje, eu me servi de vários textos dele num livro que faz 3 semanas que foi lançado, que se chama Um Novo Amor e Felicidade em Terra 2. Para ficar mais claro o que é esse conceito. E um outro autor que eu também me servi, para a gente poder estar conversando sobre o que é esse novo amor, é Luc Ferry, que já foi ministro da Educação. Teve recentemente na fronteira do pensamento, no encerramento da pós-graduação da FAP, em psicanálise, aqui em São Paulo. E é um livro dele datado, acho que de 2000. Esse livro já tem um tempo, acho que é 2011. Famílias, amo vocês. Então, vou me servir desses dois pensadores das humanidades no século XXI. Vou me servir sempre de Sigmund Freud, esse homem que revolucionou a forma da gente se pensar enquanto humano. A gente pode não concordar com Freud, pode dizer que ele refutar, dizer que ele viajou na maionese, cheirou muita meia, Freud. Mas depois de Freud, a gente nunca mais pôde se pensar da mesma maneira.
Freud faz uma quebra, assim como Nietzsche, assim como Marx, assim como grandes pensadores que marcam um antes e um depois na história do pensamento humano. Para falar sobre o que é esse novo amor, eu vou então me servir da psicanálise e da filosofia. Luc Ferry da filosofia, Sigmund Freud, Jacques Lacan e George Forbes da psicanálise. E junto com eles, a poesia. Eu me servi de poetas brasileiros que são muito próximos a nós, né? Poetas que de alguma forma, certamente, em alguma medida, a gente já entrou em contato com a produção desses autores. E eu achei muito bonito esse poema do Manuel de Barros para conversar com vocês hoje, abrir com ele, principalmente no último verso, quando ele diz que para fazer pessoas, ninguém ainda não inventou nada melhor que o amor. Para fazer pessoas, ninguém ainda não inventou nada melhor que o amor. Deus ajeitou isso para nós de presente, de forma que não é aconselhável trocar o amor por vidro. Eu lembro de, no nosso último encontro, ter falado sobre os impactos, em especial no âmbito da reprodução assistida, né? Da possibilidade de se intervir a nível do embrião, de se criar os designers babies, de o homem fazer quase que um projeto de uma eugenia, né, no sentido na ilusão, né, de que se pudesse chegar a um ideal de perfeição do humano, sabendo que a imperfeição é o que faz com que a gente sempre se desafie a poder se inventar nas mais diversas formas de ser e existir. A lógica da psicanálise é a lógica da incompletude. É por a gente incluir a falta que a gente consegue ser criativo, não é o contrário. A ideia do pleno, a ideia do completo, ela nos obtura em relação àquilo que a gente tem de mais vivo, que é a nossa criatividade. O motor da criação precisa ter a falta, porque é isso que nos move e nos faz buscar. Sigmund Freud vai dizer que nós não somos seres de instinto, embora nós tenhamos uma herança filogenética, porque nós descendemos, né, dos primatas, temos menos de 2% de diferença no nosso DNA do chimpanzé, e esse estrago todo, quem fez em nós foi a palavra. O fato de a gente falar fez com que a gente pudesse inventar cultura, faz com que a gente possa ser um ser de história, que a gente possa ter narrativas para se contar. O animal não tem consciência da sua finitude, a angústia da morte nos acompanha. E diferente do animal, o que Freud vai dizer, por sermos seres de pulsão, essa pulsão que circula no nosso corpo, essa pulsão que tem a libido como expressão de uma erótica, essa pulsão, para nós humanizarmos, nos humanizarmos, nós precisamos da presença de um outro. Por isso, todos nós somos adotados. Todos somos adotados é um texto de George Forbes, que está num outro livro dessa série, Famílias Enterradores, quando ele diz: todos somos adotados porque, em última instância, como você chama? Paulo, prazer, Paulo, você estava aqui em agosto. Vamos te ver de novo. Paulo, vamos partir de um exemplo muito banal. A escolha do nosso nome próprio. Por que você se chama Paulo? E quem escolheu ele para você? Sua mãe. Teve alguma razão? Por ser o quarto centenário.
Cada um de nós, se a gente for buscar na nossa história, a gente vai encontrar razões que nos antecederam, a partir das quais o nosso nome foi escolhido. Em relação ao meu nome, tem algo muito engraçado. Meu pai fazia faculdade de filosofia em Passo Fundo, eu sou gaúcha, e ele tinha como colega, na graduação, ele estava se formando, a Miss Rio Grande do Sul. O nome dela era Silésia. E meu pai queria que eu me chamasse Silésia. Vocês podem imaginar minha mãe, qual a reação que ela teve frente a isso? É porque era na década de 70, porque hoje eu não sei qual teria sido o fim disso. E ficou uma pândega em relação ao meu nome. Porque ele queria Silésia e ela, enfurecida, bloqueou a sua criatividade, ela não conseguia pensar outro nome. E quem deu o meu nome foi um tio, padre, que tinha viajado para a Bélgica, que tinha ido para a cidade de Liege, cidade essa onde se inventou, onde se iniciou a tradição de Corpus Christi. Ele disse, nossa, é um nome muito bonito e uma história muito bonita também. Liege. Por isso eu me chamo Liege. Toda história tem, todo nome tem uma história que o antecede, e uma inscrição, né? Acho muito interessante as narrativas a partir do nome. Isso tudo eu estou dizendo por quê? Porque, como diz o verso do Manuel de Barros, os 2 poemas são dele, a palavra amor anda vazia, não tem gente dentro dela. Para a palavra amor ser preenchida, para ela ter consistência, para o amor ter consistência, é preciso habitá-lo. É preciso que a gente se coloque num exercício de amar. Eu não estou aqui falando só do amor, da erótica. Nesse momento, que é uma das formas de amor, o eros, a gente vai ver na sequência. Eu estou falando desse amor a partir do qual, sem ele, a gente não existe. Jacques Lacan, esse psicanalista francês, ele diz assim, que quando a gente nasce, a gente é um pedaço de bife com olhos. A noção de corpo, nós só vamos conseguir ter essa gestalt corporal lá pelo 1 ano e meio. E até lá nós precisamos de um outro que nos humanize. Que diga, olha, que lindo, Beth, esse teu cabelo, minha filha, lembra o cabelo da sua tia. Ô, Lita, que graça. Oh. E com isso a gente, além desse bife com olhos que vai ganhando uma forma de corpo, nós também vamos ganhando uma segunda pele de palavras, a partir das quais nós vamos nos acostumando a essas palavras para a gente se dizer para o outro. E isso só é possível se houver o afeto. Isso só é possível se houver o amor. O animal não precisa disso. A abelha rainha não precisa libidinizar o corpo da sua filhote abelhinha. A abelha rainha não precisa dizer, minha filha, isso você não pode. Meu filho, isso não. A abelha rainha não se dá trabalho nenhum em transmitir amor, saber e limite para suas abelhinhas. Se nós não tivermos alguém que nos transmita amor, saber e limite, a gente não se faz gente. Daí que a gente precisa habitar o amor para que ele possa ter consistência.
Só que, ao mesmo tempo, a consistência do amor se dá de uma forma, por vezes, efêmera, sem uma concretude, porque muitas vezes esse afeto ele só consegue se presentificar nos atos, nos gestos, nas palavras, às vezes no silêncio também, quando a gente coloca o corpo. Nada é mais forte do que uma troca de olhar seguida, acompanhada de um silêncio. Porque o corpo fala. O corpo se expressa. A presença que muitas vezes a gente faz no corpo, com o corpo, é uma forma também de a gente dizer do amor. E o mais louco é que Freud diz o seguinte, que o ódio não é o contrário do amor. Daí, quando alguém, como você chama? Quando alguém, Fernanda, vira para você e diz, Fernanda, eu tô com muita raiva de ti, Fernanda. Putz, Fernanda. Fernanda, eu te odeio, Fernanda. Sabe qual a melhor resposta? Liege, eu também te amo. Isso é de Jorge Forbes. Exemplo que eu acho belíssimo, que ilustra o que Freud fala, que amor e ódio são a face da mesma moeda. O contrário do amor não é ódio. O contrário do amor é a indiferença. Daí, outra máxima, que fiquem juntos até que a compreensão vos separe. Você só implica com quem você ama. Você só pega no pé, você só reclama, você só enche o saco daquele que você ainda acredita que pode mudar, que pode fazer diferente, que pode te dar algo que você teria uma expectativa. Quando os casais têm as DRs, que muitas vezes não são muito bem sucedidas, eu costumo brincar, outro dia eu disse isso no instituto, o auditório veio abaixo, né? Um aluno me dizia assim, o que a senhora pensa sobre as DRs? Digo, olha, a melhor DR que um casal pode ter é no plano horizontal. Essa não mente, a palavra é mentirosa, o corpo não. Bom, eu estou vendo que eu estou falando muito mais, só no primeiro slide. Se for assim, meia-noite vai ser pouco. Isso é só para dar um esquenta do que está aqui em questão hoje, gente. Isso eu apresentei, não tenho intenção de discorrer sobre, eu apresentei em agosto. É um texto de Jorge Forbes, quando ele foi convidado na CPFL Cultura para falar sobre a globalização. E ele intitulou A Globalização é Feminina, para dizer que a lógica do incompleto é o que marca a globalização, a lógica do detalhe, a lógica da sensibilidade, características que estão mais próximas à lógica feminina. Eu nascia na surpresa, agora na previsão. Eu não saía de casa, agora eu vou para a creche. Eu namorava alguém, agora eu vou ficando. Eu decorava tudo, agora eu uso o Google. Eu jantava na hora da família, agora no micro-ondas. Eu fazia passeata, agora nem serenata. Eu escolhi uma faculdade, agora estudo em várias. Eu queria ser doutor, agora inventor. Eu saía de casa cedo, agora eu sou canguru. Eu casava lá pelos 20, agora quase aos 40, e olhe lá. Eu jamais me separava, agora só divorcio. Eu me aposentava aos 50, agora mudo de profissão. Eu morri aos 70, agora tenho morte lenta. Eu trouxe esse quadro para vocês, quando do Admirável Mundo Novo, para dizer desse impacto, dessa quebra que a globalização provocou. E hoje eu trago
uma teorização, um passo a mais, que é como Jorge Forbes nomeia esse novo mundo, esse mundo globalizado, essa revolução tecnológica da informação, a qual a gente é impactado. É uma nomeação sensível, intuitiva. Ele diz, afora a mesma terra, a mesma geografia, nós estamos vivendo um mundo completamente diferente. Aí, a ponto de ele chamar de Terra 2. Terra 2 é esse novo mundo que do nascimento à morte nada mais é como dantes. Ele parte de dois pressupostos, a modernidade e a pós-modernidade, o surgimento da web, atualmente a presença da inteligência artificial também, que é algo que vai mudar radicalmente a nossa vida nos próximos anos. E ele faz um comparativo, um correlato do que é Terra 1 e Terra 2. Aqui um mundo vertical, padronizado, hierárquico, focado, linear, rígido, progressivo, previsível, garantido e disciplinado. Um mundo que eu acho, salvo raras exceções, se tem alguém que tem menos de 30 anos aqui, todos nós nascemos aqui. Nós somos dessa lógica. Atualmente se considera de 30, 35 anos, né, para baixo. Essa geração que nasce sob o impacto de um laço social que não é mais vertical, é um mundo sem fronteiras. Em tempo real, a gente sabe o que acontece no Japão e vice-versa. Um mundo múltiplo, colaborativo, diverso, reticular, flexível, criativo, surpreendente, arriscado e que pede a responsabilidade. Eu poderia, daqui até o final do nosso encontro hoje, descrever esse quadro, não é o meu objetivo. É colocar para vocês, como a partir, à luz da psicanálise, nós temos um pensador brasileiro que reflete, reflexão, né, que pensa os impactos da subjetividade nesse novo mundo, e em especial depois da pandemia, que a pandemia escancara isso. A pandemia escancara o previsível, a garantia. Teste. A discussão aqui é maravilhosa, gente. Muito obrigada. Eu peço desculpas por essa voz de taquara rachada. Eu vim ontem do Rio Grande do Sul. E a gauchada lá não tem medo de frio, né? O ar-condicionado da aeronave estava uma coisa. E eu não fui muito prevenida. Cheguei em São Paulo, já estava afônica. Bom, eu dizia, então, desse impacto, dessa mudança de Terra 1 para Terra 2 e do como isso, na nossa subjetividade, tem efeitos. Tem efeitos múltiplos, porque quem vive aqui está tendo de se adaptar a essa nova lógica aqui. E quem vive aqui
por vezes, é convocado aos ideais daqui. Há um conflito. Agora vai. Cuxi e palco hoje são sinônimos. Eu dizia que a pandemia, ela escancara a Terra 2. Ela escancara a Terra 2, especialmente porque nós fomos cindidos, trincados nessa lógica aqui. Algo de um imponderável, algo de um completo sem controle, sem garantia. Nós somos simplesmente, foi um tsunami que estamos sentindo até hoje, né? Os efeitos de várias ordens, de várias ordens. Né? Terra 2 veio para ficar. Não é ser ufanista e dizer, uau, é Terra 2, é demais. Não se trata disso. Não é time de futebol, não é, né? Não é Fla-Flu. É uma constatação. E essa convivência, ela não é sem conflitos, ela não é sem angústias. O que faz com que, para a gente, que nasceu num mundo onde as hierarquias, o pai na família, o professor na escola, os líderes religiosos, o chefe na empresa, as instituições de Estado, eram modelos verticais a partir dos quais nós nos orientávamos, a partir dos quais as nossas escolhas eram muito mais fáceis. Para essa geração de Terra 2, eles nascem num mundo onde o laço social não é mais vertical. Onde essas figuras modelares, ideais de orientação, elas se achataram. E isso faz com que, às vezes, a gente diga assim, bom, nós estamos vendo um vale tudo, né? Estamos vendo um vale tudo, hoje vale tudo. Esse mundo perdeu a régua e o compasso. Você vê, me esforço, dei a melhor educação, o moleque entra na faculdade, curso 1 ano e meio, se desinteressa, quer ir para outro curso. Já faz 5 anos que ele está na universidade e até agora não se encontrou. Pior não é isso, pior é que ele não quer mais fazer faculdade. Ele quer ser DJ, ele quer fazer outra coisa, ele quer ser tatuador. Como assim? E vem cá, que história é essa de não respeitar a opinião do mais velho, de não valorar a minha tradição, aquilo que eu trago como minha história de esforço, de luta? Não quer se esforçar. Ele só faz o que ele quer. Quem nunca se deparou com algo guardado as devidas diferenças na sua família, no seu círculo de amigos, na sua rede de contatos. E o que dizer, então, com essa história de querer ficar cada final de semana? Fica com uma, quando não vai para a festa e passa o rodinho em 2, 3, 4, ou vice-versa. Ela também faz a mesma coisa. Não tem mais... até me apresenta uma hoje, outra amanhã, outra depois da manhã.
Eu começo a me apegar numa, ele já me aparece com outra. Eu começo a ganhar afeição, gosto da menina. Que amor é esse? Daí Zygmunt Bauman, um pensador das atualidades também, que fala sobre o amor líquido, a sociedade líquida. Né? Talvez seja de conhecimento também de vocês. Então, a gente vai dizer que vale tudo, estamos num relativismo, está tudo perdido. Né? O ser humano perdeu a régua e compasso, a bússola, não tem mais jeito. A gente tem que voltar para a Terra 1. Né? A gente tem que voltar para os velhos modelos, para aquelas garantias de como era. Sinto muito, gente. Não funciona. O que veio, veio para ficar. O impacto da revolução tecnológica não tem mais como a gente dar marcha ré. E é uma grande discussão hoje sobre a inteligência artificial. Nós seremos substituídos por robôs? Hoje tem robôs, por exemplo, que fazem atendimento psicológico. Fazem. Hoje tem um robô que consegue laudar uma radiografia com 98% de precisão e em segundos, enquanto que o humano tem uma média de 76% de precisão num laudo. Sem se falar de todas as atividades de mão de obra das quais não precisa o ser humano se colocar de maneira criativa. Quanto mais automática for a atividade, mais um robô poderá fazer. E serão milhões de vagas de emprego que no mundo serão impactadas. E como é que fica quando se puder colocar um chip no cérebro a ponto disso criar uma superinteligência? Quem terá acesso a isso? Hoje, o grande impacto que a gente viverá nos próximos anos é da inteligência artificial e de como a segregação pelo acesso aos meios, em especial da informática, vão provocar uma marginalização de um número gigantesco de pessoas que não têm acesso a isso. É um debate que, infelizmente, ainda não ganhou a cena pública. Né? Mas é algo que veio para ficar. E que, frente a isso, a discussão dos bioconservadores, dos transhumanistas, né, que acham, os transhumanistas acham que tem uma complementariedade, que a gente vai ter que criar meios e formas de como fazer essa convivência da máquina e do homem. Né? Desde que a gente saiba se colocar de maneira a não se deixar seduzir e terceirizar para a máquina coisas que, por vezes, são de decisão e de escolha nossa. Que, de alguma maneira, a gente, às vezes, se furta a isso. Né? E se a gente se furtar realmente, um robô pode fazer melhor que a gente. Daí o que eu dizia inicialmente, o medo não é um bom conselheiro. E o convite que a psicanálise faz é não dizer que vale tudo, não. Não, a gente não está num vale tudo, não. A gente não está num vale tudo, primeiro, porque a gente precisa reconhecer que nós estamos vivendo uma mudança radical. Uma mudança como nunca antes tivemos precedentes. E que a gente tem que ter a humildade de dizer que a gente não sabe como que a gente vai se inventar. Que tem coisas que nos escapam à compreensão ainda. Que não adianta moralismos, não adianta a lógica do retorno ao que era, não adianta as neo-religiões virem para aplacar nossa angústia, não adianta os livros de autoajuda
como roupas prontas para vestido, você tem que, da autoajuda de como se alimentar, como dormir, né? Os mais diversos coachings que polulam como mestres diante do que te falta, Paulo, ele sabe te dizer. E se você fazer como está a receita, você vai conseguir. Não, você não tem que. Do que a gente não pode se refutar é da escolha. E da angústia que, por vezes, a gente se depara frente às escolhas. Esse é o convite que a psicanálise faz. A psicanálise faz o convite a que a gente, frente àquilo que a gente não sabe, que a gente não se furte a inventar uma resposta, uma saída, uma solução e se responsabilizar por ela. Ah, mas por que eu tenho que me responsabilizar? Porque não existe mais o síndico, não existe mais o grande outro de plantão para quem você se orientava nessa escolha e que te dava garantias. Você tem que fazer a tua escolha e você tem que se haver com ela. E a psicanálise fala isso pautada em algo que Freud, desde 1896, na sua primeira publicação, nomeou como neurose de angústia. A angústia nos acompanha. A angústia está no nosso DNA. E por que a angústia está no nosso DNA? Porque, diferente do animal, a gente não tem um objeto que diga, que nos complete em relação à nossa satisfação. Primeiramente, eu até posso encontrar um objeto que me satisfaça, mas na sequência, eu vou querer outra coisa. Eu vou buscar outra alternativa. O animal se adapta. O ser humano cria. O que essa revolução que a gente está vivendo, uma revolução que a gente não consegue ter o intervalo para assimilar o impacto dela. Agora acabou de sair o iPhone 14, possivelmente logo mais vai ser o 15, assim, quer dizer, não dá tempo, né? Mesma coisa são as informações, né? Isso tudo nos coloca frente a essa perda de garantias, frente a não ter mais modelos, padrões, certezas fixas, um laço horizontal, onde o meu direito começa, onde começa o direito do outro, não é onde termina. Não, porque eu vou até aqui, e daqui para frente é que começa o teu. Não, Nanina, não. Somos todos iguais nessa noite. O meu direito começa onde começa o seu, e a gente vai ter que negociar como é que a gente vai viver e habitar esse espaço, esse tempo. São esses os impasses que a gente está vivendo. E sob a nossa subjetividade, essa angústia, ela está desbussolada. Porque a gente não tem mais o pai, o mestre, o padre, figura de lei. Esse grande outro, esses outros que se replicavam a começar da família, nas mais diversas instituições e espaços públicos, não existe mais. Isso faz com que essa nossa angústia, ela se encontre, como canta Arnaldo Antunes, na sua música Por favor, alguém me dê um coração que esse já não bate nem apanha. Uma indiferença, uma ausência de vibração. É o que muitos jovens expressam frente a um sintoma chamado fracasso escolar. Um desinteresse pelo saber. Uma ausência de apelo. Eu dou tudo para esse menino. O que falta para esse menino? E ele não gosta de nada, ele não se liga a nada, fica apático. Se deixar ficar dentro do quarto com aquele celular. Ou, como canta Zélia Duncan,
Que receita encontro para viver? De que jeito eu vou amar você? Não é mais daquele jeito. O amor, o laço amoroso também passou por uma mudança radical de Terra 1 para Terra 2. Ou como Alice Ruiz, no seu verso poético, diz, faz de conta que o que conta, conta nada. O que conta? O que tem valor? Qual a verdade? Em qual verdade que eu me pauto, que eu acredito? Apostar na falta de exatidão. Sim, nós estamos vivendo uma falta de exatidão. Uma falta de uma verdade absoluta, certeira. A vida não está certa nem errada, aguarda apenas a nossa decisão. Nesse sentido, vem ao que a psicanálise aponta a possibilidade de a gente poder fazer escolhas, não se furtar frente às escolhas, porque elas nos angustiam. Quando a gente faz uma escolha, a única certeza que a gente tem é que a gente perdeu a outra ou as outras opções. E muitas vezes a gente tem uma ideia, né, de querer tudo contemplar. E muitas vezes a ausência de garantia, se eu fiz aquela escolha, foi a melhor? Será que eu não me equivoquei? E se eu tivesse feito? Aí ferrou. Ou a gente inclui a aposta e o risco, ou vai ser muito difícil a gente conseguir habitar a Terra 2. E por que a psicanálise diz que nós não estamos perdidos? Que não estamos num vale tudo? Que não estamos frente a uma desregulação sexual, vivendo uma perversão generalizada? Porque para a psicanálise tem algo em nós diferente do animal, que é nomeado por Jacques Lacan e desenvolvido também por Jorge Forbes no seu livro Você Quer o que Deseja, como ponto de honra. É a aposta de que, para cada um de nós, exista um ponto que nos balize, que nos oriente enquanto princípio. Um princípio norteador. Algo que eu acredito, que faça sentido para mim, algo que não necessariamente eu vá conseguir compartilhar com o Paulo, porque o ponto de honra dele é outro. Esse ponto de honra é singular, diz a cada um. É aquilo diante do qual, se eu fizer isso, eu vou me corromper. O ponto de honra é aquilo que cada um de nós traz de mais íntimo, mais valoroso e que nos orienta frente às nossas escolhas, frente às coisas que a gente acredita, frente àqueles valores e princípios que a gente diz não, a isso eu não cedo. Isso eu não negocio. Isso para mim é um ponto de honra. O ponto de honra, ele tem a ver com o que na psicanálise está ligado à pergunta sobre o sentido da vida, e quando a gente fala, quando a gente se pergunta sobre o sentido da vida, inevitavelmente a gente inclui o inexorável da morte. Uma pergunta que eu lançaria a cada um de vocês que está aqui hoje. Pelo que você morreria hoje? Pelo que você daria a sua vida hoje? Pelo que ou por quem? Enfim. Isso tem a ver com um ponto de honra. Ponto de honra é aquilo diante do que
me dá um sentido na minha existência a ponto de justificar as razões pelas quais eu vivo e porque eu construo a minha vida sobre a incerteza da morte. O mais louco, diferente do animal, nós não sabemos. A única certeza que a gente tem, que a gente um dia vai morrer. Nós não sabemos como, quando, onde, de que maneira. A gente tem que incluir essa incerteza todo dia. E o mais maluco, a gente pode perder quem a gente mais ama e não poder fazer nada. Porque com a dona morte, ninguém negocia. Ela é o limite maior. A psicanálise vai dizer que há duas mortes. Uma morte biológica e uma é a morte simbólica. Essa morte da honra. Essa morte que tem a ver com a vida, na medida em que ela é esse princípio norteador da minha existência. O sentido maior de eu existir. Quando eu pergunto para vocês, por quem você morreria? A mesma coisa que eu pergunto, por quem você vive? Pelo que você vive? Vida e morte também, assim como eu falei anteriormente, amor e ódio, são duas coisas indissociáveis. O ponto de honra é isso que justifica a vida e que dá um sentido para a nossa existência, uma vez que nós, por não sermos animais, nós não temos só a morte biológica do corpo. Nós também temos a morte simbólica. E nós vivemos inúmeras mortes ao longo de uma existência. Das pessoas que nós perdemos, de ideais, de amores que a gente perde. São pequenas mortes. Né? São pequenas perdas. E em cada uma delas, esse nosso sentido da vida vai se reiterando. Jacques Lacan, ele vai se utilizar para falar sobre o que é esse ponto de honra do inventor do chantilly, François Vatel. Era um grande... Vi que a leitura aqui está prejudicada. Ele era um grande cozinheiro, chefe, o que seria hoje um grande chefe de cozinha, né? Um homem altamente criativo, servia à corte. E em 1671, ele foi imbuído de promover 3 dias e 3 noites de uma festa na corte francesa. Tudo correu muito bem nos jantares da primeira e da segunda noite. Mas para o jantar da terceira noite, da última noite, que ele havia planejado servir peixes e frutos do mar, e que, pasmem vocês, era uma sexta-feira santa, ou seja, a procura foi muito grande, ele não conseguiu receber esses produtos. Esses produtos não chegaram a ele a tempo. E quando ele viu que ele não conseguiria perante o rei Luís XIV e toda a sua entourage, todos os seus convidados, quando ele percebeu que ele não ia conseguir oferecer aquele jantar, o que ele fez? Alguém já soprou aí. O que ele fez? Quem que falou? Se matou. Lacan se serve desse exemplo, e isso foi uma comoção, né? A corte ficou admirada pelo gesto, né? Chocada, por que não? Né? Ora, por ele não conseguir servir. Isso, para ele, era o ponto de honra. Como cozinheiro, servindo à corte. Se ele não conseguiu entregar o melhor dos jantares, então antes a sua vida não teria sentido. É um exemplo extremo que Lacan se serve para justamente falar do que é esse ponto de honra. É uma relação que cada um de nós tem com a vida, com o que faz, com os valores, com as pessoas com quem a gente divide a existência, diante do que, se a gente ceder a esse ponto de honra, a vida, ela perde o sentido. Eu acho que isso, de alguma maneira, ajuda a gente a entender o porquê uma sociedade que perdeu
os seus padrões, os seus nortes, os seus ideais tão bem estabelecidos, o porquê de uma epidemia depressiva que a gente está vivendo. De um não saber direito nem por onde, nem por quê. Para a psicanálise, esse ponto de honra hoje, ele não está mais amarrado aos ideais que eram de Terra 1. É aqui que eu vou entrar com a elaboração de Luc Ferry, que a partir, em especial desse seu livro, Famílias, Amo, Famílias no plural. Olhem a sutileza, não é família. Porque aquela família nuclear, modelar, aquele modelo de família hoje implodiu. Não existe mais a família, existem as famílias. É uma pluralidade que, sim, tanto melhor que a gente legitime essas formas de amar e de existir, que a gente consiga legitimar o que de alguns desses jovens vem como mostra criativa, porque, do contrário, se a gente achar que eles têm que vir para a Terra 1, a chance de eles se perderem na droga é muito maior. Por não se sentirem acolhidos minimamente numa lógica que não é a do nosso tempo, Terra 1. Ou a gente tem minimamente a humildade de, por vezes, colocar uma escuta, olhar para isso, se deixando, como eu dizia anteriormente, se surpreender, se inquietar, do que já vem com respostas prontas, porque isso também nos angustia. E a gente também quer aplacar a nossa angústia, né? O que a psicanálise, e em especial nesse momento, Luc Ferry, que compartilha com esses avanços que Forbes faz em relação à Terra 2, formula, ele diz que nós tínhamos uma era da transcendência divina, Idade Média. Ele fala de três períodos éticos: a ética cosmológica, os gregos, que tinha a natureza como essa transcendência; Idade Média, a ética divina, Deus, esse orientador, né? Vejam, natureza, Deus. Depois, modernidade, a razão, o iluminismo. Aí ele fala da desconstrução, que a gente pode associar, em especial, a quando a mulher entra no mercado de trabalho, a pílula anticoncepcional, ao casamento por amor. E ele, na filosofia, coloca Nietzsche como esse pensador que implodiu todas as certezas. Este momento de desconstrução e esse atual momento que a gente está vivendo. Um atual momento que, como ele chama, na globalização, ele nomeia isso como uma transcendência na imanência. Eu falava de um laço social horizontal, que não tem mais as figuras modelares de identificação que nos orientam frente à nossa satisfação na estruturação da nossa subjetividade. Pai, professor, veja, tudo ligado ao saber, né? O pai me transmitia os valores, pai, mãe, as figuras, né, modelares. Hoje, a amizade é tida como o afeto que cela muito mais do que os vínculos, por vezes, consanguíneos.
O Luc Ferry diz, uma vez que sai a natureza, sai Deus, sai a razão, o que a gente vive hoje é essa transcendência na imanência, essa relação com algo divino, com algo além de mim, no meu presente, na minha existência. Isso que Luc Ferry chama de transcendência na imanência é também por ele nomeado como o novo humanismo. E o que é esse novo humanismo? Ninguém mais se dispõe a arriscar sua vida por um ideal religioso, nacionalista ou revolucionário. Não se faz, com exceção, infelizmente, do que a gente está vendo na Rússia, na Ucrânia, na guerra com a Rússia, na guerra com a Ucrânia. Hoje não é mais um apelo, um ideal religioso, nacionalista ou revolucionário, a partir do qual eu vou entregar minha própria vida, dando um sentido, um ponto de honra à minha existência. Luc Ferry vai dizer que é no âmbito da vida privada, das nossas famílias, das pessoas a quem nós amamos, que nós desenvolvemos esse sentido de sagrado. E na expressão sagrado entra a noção do sacrifício. Sagrado ofício educar um filho. Sagrado ofício cuidar de uma mãe. Sagrado ofício empenhar meu tempo com um amigo. Sagrado ofício. Aquilo pelo que eu me sacrifico, mas que dá um sentido à minha existência. O que o Luc Ferry chama de novo humanismo, de sacralização do humano, sacralização da vida, na psicanálise ganha o nome de novo amor. Não mais aquele amor justificado no ideal dos referentes verticais, o pai. O novo amor, que é aquele que eu posso incluir o meu mais próximo, que me dá um sentido de sagrado na medida em que a minha existência é construída com ele, que a minha vida, a partir dessa relação, desse amor, me dá um sentido. E é o meu sentido maior. Se a gente pegar, por exemplo, Rousseau, na época de Rousseau não se morria por um filho. Eu duvido que nesse auditório aqui, por um filho, a gente não empenhe aquilo que a gente tem de material e de imaterial. A família se tornou hoje um valor a ponto de Luc Ferry se referir à revolução da vida privada. Não é mais uma revolução por grandes ideais, mas é nesse amor empenhado a um filho. E Jorge Forbes diz, que coisa mais maluca, né? Um filho que dá dor de cabeça, dá despesa, é um ingrato, por vezes não te dá um retorno em relação a uma expectativa que você tem de tamanho sacrifício, e ainda assim, ele é o sentido maior da tua existência. Ele te esnoba, ele por vezes não vem passar o dia do teu aniversário, prefere ir para a praia com os amigos. Dia das Mães resolve ir para o Pico do Jaraguá e não vem te ver. E ainda assim, você por ele empenha a tua vida. O sagrado hoje, isso é Luc Ferry. Com a psicanálise, a gente pode dizer esse ponto de honra. O sagrado hoje
está encarnado na humanidade, não está mais no transcendente. Não é por um ideal ou por um valor em nome de Deus, pátria, ideais, revolução. Não. A figura principal do sagrado hoje passa a ser o amor. E o novo amor, ele vai além dos bons motivos. Se a gente for racionalmente tentar buscar explicações de por que a gente ama um filho, um pai, uma mãe, um amigo, um amante, um namorado, um marido, uma esposa, uma mulher, a gente encontra mais motivos para não amar do que para amar. É incluir algo que escapa à explicação. O novo amor é algo que escapa ao sentido racional. Mas ainda assim, ele dá o sentido para a minha existência. Tem uma fala do Forbes que ele diz: se uma pessoa está com outra, é antes de qualquer nobre motivo porque quer. Nós hoje estamos vivendo um tempo que se está com outro porque se quer. Jacques Lacan tem uma frase, um aforismo que diz: amo em ti mais do que tu. Quando eu me refiro a esse amor sem explicação, tem a ver com isso. Quando eu amo você, eu não consigo explicar as razões porque eu te amo. Diga-se de passagem, a música popular brasileira é maravilhosa nesse sentido, né? Acho que quando eu falo isso, quem não ouviu aí na voz de dentro, você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Né? É isso. A gente teria, às vezes, todos os motivos de por que não amar. Isso escapa à explicação. E eu preciso do outro. O amor, seja ele nas mais diversas expressões, eu preciso do outro porque na medida que eu amo o outro, eu passo a saber algo da minha identidade que me escapa. De novo outra música. Eu preciso de você porque toda a minha vida. Enfim. Ame-te mais do que tu. Não é você. Aí, às vezes, a gente se pergunta, nossa, mas por que será que ele me ama? Será que ele me ama mesmo? Não. Mas acho que ele me ama por isso, isso, isso. Não. A gente não sabe porque o outro ama a gente. E é uma tolice se a gente quiser ficar racionalizando, buscando a justa métrica do porquê que o outro me ama. Ou às vezes a gente faz isso do porquê que o outro não me ama, né? Aí pega o chicote, né? E aí fica se auto-flagelando e se autodesprezando, porque para buscar defeito na gente não precisa muito. Né? Nem os nossos piores inimigos são capazes de pensar sobre a gente o que a gente se pensa. A mentir mais do que tu diz exatamente do que quando eu amo o outro, algo de mim se revela. Algo de mim que eu desconhecia. E essa é a graça e a arte de a gente se colocar nessa experiência do amor. Esse novo amor, e aqui eu me sirvo desse livro Um Novo Amor e Felicidade em Terra 2. São artigos do Forbes escritos por ele de 2 décadas para cá. Forbes diz: o novo amor de ontem era intermediado. Eu estou com você por uma outra razão. Ou porque eu pedi tua mão para o teu pai e eu jurei amor eterno perante o Padre, que Deus não separe o que o homem uniu. Eu estou com você porque, afinal de contas,
a partilha dos bens eu acho que eu vou ficar prejudicado, então é melhor a gente manter as coisas como estão, criar arranjos para que a gente possa, né, conviver. A atual geração não faz pactos assim, não, gente. Esse é um pacto da nossa geração. Daí a gente diz assim, mas como assim? Ficou casado X tempo, casou e já se separou? Exatamente. Casou e já se separou. Podemos abrir um parênteses e dizer, não se tem mais a resiliência, não se tem mais o senso do esforço, do diálogo, do engolir o sapo, do relevar. Podemos ir por aí, mas acho que não é tão frutífera essa discussão, na medida em que o amor direto não tem esse intermediário. Eu estou com você, sem compreender o porquê, sem ter uma razão, sem ter um motivo, eu estou com você. Por quê? Porque eu quero estar com você. E às vezes, eu até tinha um amor que me era, do ponto de vista racional, tão bem justificado. Era uma pessoa incrível. Meu futuro estaria muito mais garantido, mas eu não era feliz. Quem já não viveu um impasse de ter que bater em retirada de um amor que tinha tudo para ser um selo de garantia, porque afinal de contas o outro me amava. Mas eu não estava me amando. Esse novo amor, então, passa a ser um amor em que eu estou com o outro porque eu quero estar. Não existe um motivo, uma razão, não é Deus, não é o que eu jurei no leito de morte para tua mãe, não é em nome, é porque eu quero. É um amor impossível e sem intermediação, daí muito mais fruto do encontro, da surpresa, do inusitado, daquilo que por vezes o Tinder tenta promover, mas não consegue. A gente nunca sabe, isso são frases de Jorge Forbes, a gente nunca sabe por que é amado pelo outro. Por quê? Porque é uma coisa que vai além da gente. É na mesma lógica do que dizia Lacan, ame-te mais do que tu. A gente nunca sabe por que é amado pelo outro. E também a gente não sabe, do ponto de vista racional, explicar o porquê que a gente ama alguém. Às vezes a gente consegue listar motivos de por que não amar. Amor é inquietação, oportunidade. Amor é algo que acorda, ao invés de acomodar. E no que era em Terra 1, tradição e disciplina, no que pautava as escolhas amorosas, eu tenho que, eu devo a. Hoje é invenção e responsabilidade. Eu invento, eu crio, eu escolho, eu invento no sentido de fazer um arranjo, um pacto amoroso que eu acredito, mas ao mesmo tempo esse pacto ele não tem garantia nenhuma, o que aumenta em muito a minha responsabilidade na consecução dele. E talvez essa seja uma noção de que nesse tempo a gente precise aprender um pouquinho mais. Porque isso é do nosso DNA, a gente gosta muito do bônus e não do ônus. Né? E todo bônus traz um ônus, assim como toda escolha traz uma perda. Atualmente, as relações amorosas elas são flexíveis, fluídas, menos consistentes, o que eu falava a partir de Bauman sobre o amor líquido, expresso no verso do Poetim, isso aqui já é mais nosso Terra 1. Vinícius de Moraes, ao mesmo tempo que canta Se Você Quer Ser Minha Namorada, minha, só minha, somente minha, né? Ele também diz isso, que não seja mortal, posto que a chama
mas infinito enquanto dure. Infinito enquanto dure. É totalmente diferente de quando se coloca um sentido até que a morte nos separe. E se justifique por isso, não pelas razões de por que se está com o outro. Vocês conseguem entender a diferença do intermediário? Né? De ter algo que fique como intermediário, que dê o sentido a essa escolha, e algo em que o sentido está num querer genuíno. Ou como cantam os tribalistas, já sei namorar, já sei beijar de língua, agora só me resta. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Esse é um exemplo do que é Terra 2, o que é esse laço social em rede, que faz com que essa moçada vá para uma festa eletrônica, sem ter uma letra compartilhada, e se divirtam pulando por horas a fio. O que para a gente é meio impensável. Por quê? Porque a palavra é o que traz o sentido, né? A música eletrônica é a batida. Bom, esse novo amor, ele está presente em 3 expressões dos nossos vínculos afetivos. Eros, o amor-paixão, esse amor que arde sem se ver, esse amor que consome, isso que por vezes, quando a gente está apaixonado, se sente convulsionando, ao mesmo tempo que está feliz, é algo que atormenta. Né? Filia, que é o amor, amizade, o grande afeto hoje de Terra 2. Um amor da gratuidade, de você gozar da presença, de estar com o outro, de viver aventuras com o outro, de se solidarizar com o outro. E o ágape, o amor da partilha, o amor da gratuidade ao extremo, é o amor que eu me referi em vários momentos aqui, que pautam os nossos laços familiares em relação ou àqueles que nos antecedem, em especial as gerações a partir de nós. É esse amor filial, esse amor paternal. O novo amor, ele se expressa nessas 3 maneiras, mas o novo amor também está presente na forma como a gente se vincula ao nosso trabalho, às nossas escolhas cotidianas, as mais banais às vezes. Quem cultiva um jardim sabe. Sabe o que é esse amor? Quem cria passarinho, quem tem gato. São formas também que a gente tem de se vincular e que passam a dar um sentido também para a nossa vida. O trabalho, em especial, é uma das dimensões de sentido maior da nossa existência. E a nossa geração, que tem uma expectativa de vida que antes era pelos 70, não sei se vocês sabem, mas se tudo der certo, a gente vai chegar no 100. E aí? A gente quer isso? Depende. Depende, exatamente. Que bom que a gente pode escolher, né? Agora, em querendo, como é que a gente vai inventar? Porque vem cá, se aposentar aos 50, 60 e ter que ir até 100, penteando o gato, não dá. Cortando arbusto também não. Né? Daí hoje, a gente precisa se perguntar, naquele verso da Zélia Duncan, né? Que maneira eu encontro para viver? Como é que eu invento esse tempo que se estendeu? Essa vida que está além do que era combinado. A medicina evoluiu,
a gente quer ela. Cada vez mais a gente não busca uma medicina curativa. Eu vou para o médico para saber se eu vou ter ou não vou ter, né? E hoje em dia, com o mapeamento do DNA, que pode ser uma grande furada, né? Porque tem a informação, a gente até tem, mas como interpreta? Eu tenho o privilégio, a honra, por que não dizer a alegria, de participar do Centro de Estudos do Genoma Humano e das Células-Tronco da USP. E lá nós temos, em parceria com o IPLO, Instituto da Psicanálise Lacaniana, um projeto dirigido por Jorge Forbes e Maiana Zatz. Maiana Zatz, para quem não conhece, o prêmio Unesco, melhor cientista da América Latina em 2013, eu acho, 17, não tenho certeza. E Jorge Forbes, também há 40 anos, um expoente, 40, mais que 40, um expoente da psicanálise mundial. E nesses dois campos de saber, a genética e a psicanálise, eles têm há mais de 18 anos uma clínica, onde nós, e eu faço parte dessa clínica, eu atendo pacientes e familiares acometidos de doenças genéticas. Nós temos um projeto de pesquisa. E uma das coisas mais maravilhosas que eu aprendi com a Maiana Zatz é que uma coisa é a mutação genética. A outra coisa é a manifestação gênica. Eu posso ter um gene para Parkinson. Não necessariamente eu ter essa mutação genética significa que eu vou manifestar o Parkinson. Pode ser que ele fique silenciado por toda uma vida. Quais são os fatores, do ponto de vista emocionais, que fazem com que esse gene que está silenciado se desperte ou não? É isso que a gente pesquisa a partir da psicanálise, atendendo os pacientes com doenças neurodegenerativas, doenças incuráveis, progressivas. E nós não temos a cura, mas a gente consegue, pela característica da doença. Mas o que, no melhor dos casos, a gente consegue é fazer com que a doença não progrida na medida em que a pessoa consegue mudar a sua relação com um diagnóstico tão difícil, tão duro como é esse, que por vezes vem como uma sentença de morte, né? E na medida que essa pessoa consegue escolher a doença, escolher o seu diagnóstico, é paradoxal isso. Na psicanálise, isso faz parte das nossas escolhas forçadas, né? Eu ter diabetes, eu escolhi ter diabetes? Não, não escolhi ter diabetes. Agora eu preciso escolher esse diabetes que está nesse corpite, porque afinal de contas, se eu não escolher ele, eu vou viver eternamente em guerra com ele, então, e não vai terminar bom, vai dar ruim. E aí entra a responsabilidade frente a essas escolhas, às vezes inusitadas. Como às vezes eu me envolver num acidente, levar uma pessoa a óbito, do ponto de vista jurídico, eu não sou culpada. Do ponto de vista psicanalítico, eu sou responsável. E sabe por que eu sou responsável, Paulo? Porque mesmo eu não tendo escolhido, esse trem me aconteceu. E o fato de ter me acontecido e de ter tido consequências tão duras, eu não sou mais a mesma depois desse ocorrido. E aí eu preciso incluir isso, escolher isso que me aconteceu e inventar formas, respostas para incluir isso e me responsabilizar por isso e não me culpabilizar. O que se antepõe à responsabilidade, gente, é a culpa. A culpa, ela sempre tem o outro como referente. Não é à toa que a gente diz, Beth, me desculpa. Me desculpa, Beth, foi mal. Me desculpa. Na responsabilidade, eu não chego e digo, Beth, me desresponsabilize, Beth. Por quê? Porque a responsabilidade tem a ver com esse ponto de honra, tem a ver com esse ponto íntimo, tem a ver com a minha relação com aquilo que me acontece, escolhendo ou não, e diante do qual eu vou ter de dar uma resposta.
Um novo amor é aquilo pelo qual vale a pena eu morrer, vale a pena eu viver. Com isso eu ligo o ponto de honra, o sentido da existência e o que na psicanálise de orientação freudo-lacaniana se trabalha como esse conceito do novo amor e que se aproxima do que Luc Ferry desenvolve como o novo humanismo. Tem um livro estabelecido pela neta de Hélio Pellegrino. Hélio Pellegrino foi um dos maiores psicanalistas brasileiros, carioca. E a neta dele, Antônia Pellegrino, após a morte do avô, ele era um escritor, colunista do Globo, ela reuniu alguns dos escritos dele. E entre esses escritos, tem uma entrevista que Clarice Lispector fez a Hélio Pellegrino. Eles eram amigos. E eu achei tão lindo que eu quis trazer para vocês, compartilhar um trecho dessa entrevista. A Clarice Lispector pergunta para Hélio Pellegrino o que é o amor. O amor é surpresa, susto esplêndido, descoberta do mundo. Amor é dom, demasia, presente. Dou-me ao outro e aberto à sua alteridade. Por mediação dele, recebo dele o dom de mim, a graça de existir por ter me dado. O amor é a experiência mais forte, fundante da nossa vida. Sem amor, diz o verso bíblico, sem amor eu nada seria, nem que eu falasse a língua dos homens. Porque para que a gente fale, para que a gente habite a palavra amor, a gente precisa se colocar nesse exercício do encontro, da entrega, se deixar iludir. Só os bobos amam. Quem é muito esperto não ama. Eu queria... É possível abrir esse link do YouTube ou não? Veja se é possível. Eu queria finalizar com esse poema do Carlos Drummond de Andrade, recitado pela Marília Pera, uma gigante dos palcos, da arte cênica, interpretando talvez um dos nossos maiores gigantes na poesia, que é o Drummond. Se não for possível, o que eu posso fazer é abrir no meu celular e a gente pelo menos ouvir ela declamando. Vamos esperar um minutinho. Enquanto... Ok, meu querido, enquanto isso... Bom, gente, eu quero finalizar com isso. Vamos ver se vamos ter a possibilidade de poder assistir. Mas, enquanto isso, eu queria ouvir um pouco vocês, como chegou o que eu disse aqui. Se tem dúvidas, perguntas, questionamentos, comentários. Também ouvir um pouquinho vocês. Quem dá mais? Como disse uma vez o Antônio Fagundes, numa peça de teatro. Ele abriu depois da peça para discutir com a plateia. Ele disse, olha, eu sei. A primeira pergunta é mais difícil, vamos para a segunda, então.
Sabe o que acontece? Eu vou ficando emocionada com o que eu estou dizendo, e aí eu passo a não enxergar, sabe? Fico lacrimejando. Não sei se é melhor beber água ou... É tudo sistema... Não. É tudo emoções. Primeiro a gente tem que se acalmar. Amar. Que pode uma criatura, senão entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar? Sempre até de olhos vidrados, amar? Que pode, pergunto, o ser amoroso sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este o nosso destino. Amar sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada, uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor e na secura nossa amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. Obrigada, querido. Bom, gente, era isso que eu queria hoje trazer, conversar com vocês. Agradeço pela companhia. Até.